Bom dia, boa tarde e boa noite. Mais uma videoaula. Agora nós estamos com um assunto novo. Agora estamos na ecologia, beleza? Este assunto cai bastante no Enem e vamos lá, né? A parte de introdução à ecologia, vem comigo com calma e a gente chega lá, beleza? Vamos ver aí. Bom, pessoal, a ecologia, vamos começar pelo significado da palavra ecologia, é a etimologia da palavra. É assim, ecologia, né, vem de oikos, do grego, que significa casa. Portanto, logos é igual a estudo. É o estudo da nossa casa. É a ciência biológica, é a área da biologia que estuda a nossa casa. A nossa casa, portanto, é o planeta Terra. E nele ocorrem interações entre os seres vivos dentro de uma cadeia alimentar, os seres autotróficos ou autótrofos ou heterotróficos ao longo de um tempo numa área geográfica e no habitat, inclusive também nos ecossistemas. Vamos aprender estas relações que ocorrem dentro do meio ambiente. Ok? Vamos lá. Pessoal, é o seguinte, antes temos que nos situar, né? Começamos a ver a biologia como uma ciência que estuda os seres vivos, a biologia estuda a vida, portanto, os seres vivos. Veja comigo como é interessante. Existe o que nós chamamos de níveis de organização da biologia. A biologia, ela começa com o estudo das moléculas, que envolve também a química, claro, que é a biologia molecular. Portanto, as moléculas elas se organizam formando organelas. No quadro cinza, observe, no sentido ascendente, entrando nesse túnel do tempo. Então, as células se organizam, as organelas ficam organizadas, elas vão se aglomerando e formam um complexo, formam uma célula. As células podem ser eucarióticas e procarióticas, ou procarióticas, né? E estas células vão se reunindo, formando os tecidos humanos. Como base, eu uso o tecido ósseo, o tecido que é, na verdade, um tecido conjuntivo, né? O tecido ósseo é um conjuntivo, mas vamos lá. Tecido conjuntivo, tecido nervoso, tecido epitelial e tecido muscular. Estes são os 4 tecidos que dão origem ao ser humano, tá? Eu estou levando como base o ser humano para nós entendermos melhor aí este nível de organização da biologia. Portanto, eu tenho os órgãos formando um sistema de órgãos. Por exemplo, o sistema nervoso, um sistema cardíaco, um sistema cardiovascular, sistema imunológico. Este sistema ele está dentro de um ser vivo, dentro de um organismo, de um indivíduo. Portanto, em cinza nós temos os níveis de organização na biologia. Mas perceba agora, a ecologia ela passa a estudar esse conjunto de formadores que estão em amarelo, que começa com o indivíduo, que é a própria espécie. As espécies elas vão crescendo, então elas formam as populações. Estas populações elas vão também se diversificando, há uma biodiversidade, inclusive de populações. Então nós temos já aí o conjunto de diversos indivíduos numa área, diferentes entre eles, formam espécies diferentes, populações diferentes. E assim se segue as comunidades e também formam-se os ecossistemas e a biosfera. E aí nós temos aqui justamente o que chamamos de, nas chaves azul, os níveis de organização da biologia, aliás, da ecologia, e os níveis de organização da biologia em cinza, ok? Note que a ecologia é a área da biologia que estuda a nossa casa com detalhe, que é o planeta Terra e as interações que ocorrem dentro dele, ok? Vamos lá. Bom, é assim, a ecologia ela traz como ponto inicial o indivíduo, lembra que eu falei? Este indivíduo é uma espécie, é um elemento da espécie. Que tal, vamos pensar aqui, um lobo.
por exemplo. Este lobo aí, ele é um indivíduo, ele é o representante de uma espécie. Portanto, o que é, na verdade, esse lobo? Ele é morfologicamente semelhante em relação a outro lobo. E, na verdade, a espécie é um conjunto de indivíduos que são semelhantes entre eles e intercruzam e geram descendentes férteis. E aí nós temos agora, né, a história da espécie em si, e não é bom um lobo estar só. Porque se um lobo precisa de perpetuar sua espécie no meio ambiente, é bom que ele tenha o quê? Uma namorada, né? Claro que sim, aí arranjamos uma namorada para esse lobo. Então o lobo, né, ele vai namorar com essa linda loba, né? E aí veja o que acontece. Na verdade, pessoal, eles são morfologicamente iguais, mas existe um dimorfismo, ou seja, diferença entre o macho e a fêmea, portanto, eles geram o que nós chamamos, para a ecologia, de descendentes férteis, que são esses 3 lobinhos lindos e maravilhosos. Percebam que são indivíduos de mesma espécie. Eu tenho aí já uma população de lobinhos, ok? Uma população de lobinhos. Agora perceba que a população nada mais é do que o número de indivíduos, né, que vão intercruzando e vão surgindo, vai aumentando. Tipo, eu tenho 3 lobos, depois eu tenho 6, depois eu tenho 9, e assim sucessivamente eles vão crescendo e vão tomando corpo, formam uma população de lobos. Perceba, mas num mesmo local pode existir, por exemplo, outras populações. Mas pense comigo, veja bem direitinho, entenda. Mas de repente nós temos uma população que é o conjunto de indivíduos da mesma espécie que ocupam uma determinada área num determinado período de tempo. É justamente isso aí que eu estou te mostrando, tá? Perceba agora. Interessante é que que você encontra, né, que nós vemos aqui, a história a formiga. Isto aí é uma população de formigas, tá ok? Mas tem população de coelhos também, claro. E aí a coisa vai... E eles entram numa área, veja, quando eles entram nessa área geográfica, quando essas populações aí, elas entram, por exemplo, a população de lobos, com a população de formigas, com a população, eles formam um elemento conhecido como comunidade, né? Ou também chamado de biocenose, tá? Pela biologia, e é o conjunto de indivíduos, tá? De populações diferentes que vivem numa área geográfica com inter-relações, beleza? Então aí fica fácil, bem objetivo e direto, né? E vamos prosseguindo. Quando nós temos uma comunidade, né, as comunidades se relacionando, quando você encontra o que está vendo aí, uma biodiversidade de animais, onde todos estão inseridos numa cadeia alimentar, que por sua vez estão dentro de uma cadeia alimentar. E o que é isso aí, na verdade, né? Isso aí é o que nós chamamos de um ecossistema. É um conjunto formado por várias comunidades, tá? Que é chamado meio biótico, e o ambiente físico, que é o abiótico. O que é essa história do ambiente físico, pessoal? É aquilo que não tem vida, tá? Do ambiente físico é a lagoa, é um deserto, né? Uma floresta e etc. Tá? Bom, portanto, nós entendemos também que a biosfera, o que é a biosfera em si? A biosfera, olha lá, bios é vida, e esfera vem de esferos, esfera, círculo. Então é a esfera da vida. Portanto, a biosfera é a vida, é a esfera, vem de esfera, que é a esfera da vida. Portanto, a área do planeta Terra que tem vida é chamada de biosfera. Mas tenha cuidado que tem um termozinho aí que ele aparece no Enem, tá? É chamado de ecosfera. A ecosfera é o conjunto de todos os ecossistemas que estão em nossa Terra, em nosso planeta. Ok? Bom, aí eu trago essa harmonia aí, né? Linda e maravilhosa, elefantes, girafas e macacos. Mas perceba, eles pararam aí para olhar a gente assim, à toa. Isso aí é algo hipotético, né? Que não vai dar para acontecer isso mesmo. Mas eles estão aonde? Numa savana, né? Continente africano. E isso é o que nós chamamos de habitat. Observe a escrita
é habitat, mas não pronuncia habitat. O fera entendido, o fera totalmente 10, ele diz assim, ó, um habitat, beleza? O que é o habitat? A casa é justamente onde ele está, onde ele mora, tá ok? Então, o que é que tem que existir lá? Reprodução, alimento e tem que existir também a soma desse binômio gera a sobrevivência, tá bom? Essas três condições aí para ocorrerem dentro da casa, do habitat, perfeito? Bom, prosseguindo, o que é nicho ecológico? Atenção, pessoal, é nicho ecológico. Cuidado, não é lixo ecológico, hein? O nicho é, na verdade, é o papel que uma espécie desempenha dentro do ecossistema. É a profissão, digamos assim, tá? Por exemplo, para você ter ideia, é um modo de vida único, é peculiar, né? Cada espécie tem o seu modo de viver dentro da sua casa, tá? Portanto, a formiga aí, por exemplo, ela está carregando as folhas. Qual é o habitat da formiga? Aí você diz, tá bom, é lá no formigueiro, beleza. É o habitat, é a casa da formiga, ok. Mas qual é a função da formiga aí? Carregar folhas para o seu formigueiro. Então, essa função é só da formiga. É um nicho ecológico. É a profissão dela. É o que ela faz no meio ambiente. Não esquece disso aí, ok? E não é lixo, é nicho. N-I-C-H-O. Ok? Nicho ecológico. Bom, então o que é que vem a ser ecótone ou ecótono? É a mesma coisa. Imagine que você está em uma área de transição de dois ecossistemas. Perceba, vocês lembram que eu falava muito assim, vamos ao Shopping Mangue? Porque veja, interessante. A história é que existe um mar e existe um rio. E qual é o ponto de encontro entre o mar e o rio? Perceba que eu usei uma foto da nossa cidade aqui. Né? Eu usei aqui justamente uma área onde tem um mar, que é a Praia de Boa Viagem. E usei o rio, tá lá o rio, próximo a um shopping, né? Na verdade, o manguezal é um ecótone, que é uma área de transição entre dois ecossistemas. Você tem o biociclo, né? Os biociclos chamados conhecidos. Mas observe, você tem o mar e tem também aí um rio, que é um biociclo de água doce e um biociclo de água salgada. E aí isso é outro momento de outra aula que a gente vai falar sobre isso, mas entenda que o ponto de encontro entre os dois ecossistemas é o estuário, ou seja, é o mangue, é onde é o berçário das espécies, ok? Vamos lá. Então, o que é que vem a ser agora o bioma? Pessoal, trata-se do conjunto de ecossistemas com características relativamente uniformes de clima, de solo, de fauna e de flora. Nós temos biomas aqui, ó, a distribuição no Brasil. Aliás, perceba como é interessante no Brasil. Nós temos o bioma da Amazônia, o bioma da Caatinga, o bioma do Cerrado, o bioma da Mata Atlântica e o bioma do Pantanal e o bioma do Pampa, ok? Note que são locais com características relativamente uniformes de clima, de solo, de fauna e de flora. Bom, aqui nós terminamos essa aula, mas essa parte de introdução à ecologia, graças a Deus, está dando tudo certo. Juntos vencemos os obstáculos. Que Deus nos abençoe. Amém. E até a próxima aula. Estaremos sempre juntos.